O texto base de hoje é Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao 12. Nós vamos ver hoje sobre o fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecidos de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém? Então nós vamos ver aqui hoje sobre o fermento dos fariseus, que Jesus quer ensinar aos seus discípulos para que eles... Nós vemos aqui no versículo 6, Jesus disse-lhe: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então Jesus está falando para que eles se guardarem do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Os fariseus, eles costumam viver só de aparência. Eles têm uma aparência de pessoas corretas. Eles aparentam ser pessoas de Deus, que servem a Deus. Mas é só aparência, o coração deles já são corrompidos. Eles não vivem segundo a vontade de Deus. Eles não vivem meditando na palavra de Deus e buscando fazer aquilo que Deus deseja. Eles só vivem de aparência. Eles só vivem baseado sobre a sua doutrina. E por isso que Jesus fala, porque você tem que guardar, acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque não é para que eles busquem a viver de acordo, a gente tem que cuidar do nosso coração. A gente tem que cuidar e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas esse viver não pode ser só o nosso falar, as nossas atitudes. Tem que ser algo no nosso coração. Nosso coração tem que estar reto com Deus. Porque não adianta a gente ir na igreja, a gente fazer nosso compromisso de ir na igreja, escutar a palavra de Deus, se a gente não buscar, meditar, viver de acordo. O que importa para Deus é como nós vivemos, se nós vivemos segundo a palavra, se nós buscamos melhorar a cada dia. Isso que importa para Deus. Porque às vezes tem muitas pessoas que vão até a igreja, mas a palavra não toca no coração. Elas saem do mesmo tamanho, elas não se alimentam da palavra de Deus. Então essas pessoas não crescem espiritualmente, porque elas só vão na igreja como um compromisso. Elas só fazem as coisas como um compromisso. Mas elas não têm um compromisso verdadeiro com Deus de mudar o coração, mudar o jeito de ser, converter o coração, ser novas pessoas em Jesus. E o que Jesus quer nos ensinar aqui, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, é porque Ele não quer que nós vivamos só de aparência. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, mas o nosso coração tem que estar aqui, tudo aquilo, os ensinamentos de Jesus, o que Jesus nos ensina sempre. Nós temos que viver baseado pela palavra de Deus. Nós temos que ler e meditar na palavra de Deus e pôr em prática. Porque a palavra de Deus ela só vai transformar outras vidas se primeiro ela transformar as nossas vidas. Nós temos que primeiramente buscar ser transformado pela palavra de Deus para que ela venha transformar outras vidas. Mas ela primeiro tem que tocar no nosso coração. Porque a Bíblia, ela não é um espelho, ela não é uma janela para a gente ver
as outras pessoas. A Bíblia é um espelho para nós vermos as nossas próprias vidas e nós mudar, porque cada um é responsável pela sua vida. Eu tenho que mudar a minha vida, o meu jeito de ser, e cada um tem que mudar a sua vida, o seu jeito de ser. Mas para isso não adianta a gente só ir na igreja. A gente tem que ser igreja no dia a dia, ser igreja no nosso comportamento dentro de casa, porque a igreja ela começa dentro da nossa casa, na nossa família. Então nós temos que ser igreja dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para que nós sejamos pessoas diferentes e para que as pessoas vejam a diferença. Então aqui que nós aprendemos com Jesus, porque ele fala é que acautelai-vos do fermento dos fariseus. E nós vemos aqui que os seus discípulos não compreenderam. Eles achavam que Jesus estava falando a respeito do pão que eles esqueceram de comprar. Mas Jesus chama eles de homens de pouca fé. Daí Jesus lembra eles, não lembram dos 5 pães que alimentaram 5.000 homens? Não lembram dos 7 pães que alimentaram 4.000 homens? Jesus está lembrando eles dos feitos que ele fez. Daí ele fala que ele não está falando a respeito do fermento de pão, mas que ele está falando sobre o fermento dos saduceus e fariseus. Aí nós vemos aqui no versículo 12 que então os discípulos compreendem que ele não está falando do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Porque a doutrina dos fariseus é viver de aparência. Eles aparentam ser homens de Deus, aparentam ser homens que servem a Deus, mas é só aparência, o coração deles já está corrompido. O fermento, ele simboliza o pecado. E o fermento ele faz a massa crescer. E o pecado, quando nós deixamos eles entrar na nossa vida, ele cresce, ele começa a crescer, ele começa por um pecado minúsculo, e quando nós vemos, a gente está pecando, a gente tem vários pecados, a gente está cheio, está inundado no pecado. Então, o fermento, ele entra na massa e ele cresce a massa. E o pecado, quando ele entra na nossa vida, ele vai crescendo. Se a gente não cortar ele, se a gente não matar o mal pela raiz, não tirar ele da nossa vida, ele vai crescendo. Quando a gente vê, a gente está inundado no pecado. A gente não sabe mais como sair do pecado. Então, por isso que Jesus fala o fermento dos fariseus, porque é o pecado, porque eles estão entranhados no pecado. E eles só vivem de aparência. Então, por isso que Jesus alerta para a gente se cuidar com o fermento dos fariseus. E ele está ensinando isso aos seus discípulos. E nós vemos aqui no início do texto que eles falam que os fariseus e os saduceus chegam para o tentarem. Ele pede um sinal. Por que eles precisam de um sinal de Jesus se eles estão vendo os grandes milagres que Jesus faz, os feitos de Jesus? Porque com certeza eles ouvem falar de todos os milagres, de todos os feitos, que Jesus ressuscitou morto, que Jesus curou cego, curou paralítico, curou lepra. Então eles estão ouvindo falar desses feitos de Jesus. Por que eles querem um sinal, que Jesus mostre um sinal para eles? Porque eles querem testar Jesus. Porque eles vêm ali só para tentar Jesus, que eles não acreditam em Jesus e eles não vão acreditar. Eles só vêm ali para provocar Jesus, para tentar achar alguma falha em Jesus. E aí Jesus fala para eles que eles sabem, quando é tarde eles olham para o céu e sabem que vai ter bom tempo. Quando é de manhã eles olham para o céu e sabem que vai ter tempestade. Jesus fala assim, chama eles de hipócritas. Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis sinais dos tempos. Aí Jesus fala para eles, chama eles de geração má e adúltera. Pede um sinal, mas não vai ter nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E Jesus se retira. Jesus não precisa provar nada para eles. Eles estão vendo os feitos de Jesus. Se eles abrirem os olhos, abrir sua mente, eles vão enxergar que ele é o Filho de Deus. Mas Jesus não precisa provar nada para eles. E Jesus não precisa provar nada para nós. Nós temos que abrir o nosso coração, abrir nossa mente e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. É isso que nós precisamos buscar, ser novas pessoas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e meditar nela, mas pôr ela em prática, que ela venha fazer a diferença nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, por esse ensinamento maravilhoso, que nós vemos aqui que nós temos que nos cuidar, para que a nossa vida cristã não seja só de aparência, mas que ela seja verdadeiramente, que a nossa igreja comece dentro de casa, que nós busquemos sempre a meditar na sua palavra e pôr ela em prática e viver de acordo com os teus ensinamentos, Senhor. Sempre toca no nosso coração, Senhor, para que ele esteja aquecido, que nesses tempos mais do que nunca nós precisamos se aquecer na nossa fé e ter nossos corações aquecidos, viver no primeiro amor, Senhor, sempre buscando e meditando na tua palavra e nos guiando pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.